Vão ser 3 vídeos já montadinhos nessa parte agora, e que eu vou falar de tudo que eu li desde 2016, que eu comecei a ler clássicos, até 2019. Olá, você está na série que é Para que ler os clássicos? Um convite para ler os clássicos. Esse é o segundo vídeo dessa série e a gente começa uma lista de clássicos que eu já li, para a gente depois ir fazendo mais vídeos, né? Então eu convido você que não assistiu ainda o primeiro vídeo, que eu explico um pouquinho um conceito de clássicos, o para que ler os clássicos e como foi que eu saí daquela minha dificuldade, preconceito na leitura de clássicos, para começar a ler clássicos e gostar bastante de ler clássicos. Quando eu fui começar a ler os clássicos, uma dica que me ajudou muito foi procurar a ler textos curtos. Então eu comecei muito a leitura de clássicos por Nessa série de vídeos eu não vou falar de contos, eu preferi falar dos livros, né? Até porque os contos clássicos que eu já li, eu não somei um livro só, eu fui lendo esses contos meio espaçados. E então aí depois que eu já estava lendo contos, me familiarizando com a espécie de textos, eu fui entrando nos livros, nos romances propriamente ditos. Uma dica que eu peguei também que me ajudou muito foi pegar uma história que eu já tivesse um certo hábito de ler. Aí eu tinha muito hábito, eu devorava romances de época, naquela época, em 2016. E eu fui começar por um texto que eu achava que era fácil, não foi tão assim pra mim, mas foi um texto que foi legal, foi uma lógica boa, que foi o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Para que ler Orgulho e Preconceito, né? Eu comecei com Orgulho e Preconceito muito entrando numa linha que foi melhor pra mim, que foi esse do romance de época. Eu acabei até me surpreendendo muito com a história. Não foi uma história que eu já sabia como era, eu não sabia da virada desse negócio do orgulho e do preconceito, né? Eu fui até surpreendida, o que foi positivo. Agora, ler Orgulho e Preconceito, pra mim, teve um certo estranhamento, acho que pelos estilos de livros que eu lia na época. Eu tive estranhamento com o texto, com os diálogos. Eu fui pegando algumas coisas da crítica da Jane Austen com relação ao comportamento, né, e a vaidade da sociedade inglesa aqui dessa época. Mas essa leitura, ela só cresceu mesmo quando eu assisti ao filme. E depois que eu li o livro, eu fui assistir ao filme. Eu acho que a leitura cresceu muito por conta disso. Então eu ainda estava verdinha na leitura de clássicos. Nessa linha de pegar textos curtos para ler os clássicos, eu fui ler o Dostoiévski. Eu peguei esse livro que é curtinho, que se chama O Pequeno Herói, e foi uma experiência melhor até do que Orgulho e Preconceito. Foi uma história que, apesar do texto do Dostoiévski, eu acho que ele não é nem um texto tão mais fácil do que o texto da Jane Austen, mas O Pequeno Herói, que é uma história de um menino que vai viver uma transição aí da infância para a juventude, tendo um amor platônico por uma mulher mais velha, uma certa inocência aqui. Essa história me deu um conforto muito grande de eu ter conseguido entender o Dostoiévski, sabe? Que na minha cabeça era um negócio impossível de entender. Nessa mesma linha, eu tenho aqui também um bom livro, acho que tá também de começo, que é bem curtinho, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esse aqui eu já pude pegar a crítica dele, né? Foi o primeiro livro que eu peguei mesmo a crítica principal do livro. Também não tive dificuldades assim com o texto. A história de um homem que vai morrer, a morte dele. Começa o livro, a gente vê logo ele, depois da morte, a reação das pessoas à sua volta, no trabalho, a família. E aí depois a gente volta no tempo para ver a história do Ivan Ilitch, um pouco uma vida ordinária, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, será que valeu a pena a vida que ele teve, né? Então ele traz esse tipo de reflexão, especialmente quando ele fica doente. E é quando a gente fica doente que a gente começa a pensar em algumas coisas da vida, né? Então esse livro, assim, eu gostei muito de estar nessa época inicial e ter lido ele, recomendo. Outro gênero que pra mim
era tranquilo, eu já estava um pouco acostumada, e aí eu fui pegar a parte clássica, a ficção científica. Aí eu li o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Interessante que desses livros que eu falei aqui para vocês, o Eu, Robô é o que eu menos lembro de detalhes, mas eu lembro que é essa questão das leis da robótica. Eu lembro que tinha muitas histórias interligadas e que eram situações em que a adaptação dos robôs e a própria lógica de que os humanos colocavam a inteligência artificial deles, davam algumas incoerências e alguns conflitos para o mundo dos seres humanos. Então acabava que tinha uma cientista aqui, uma mulher, agora esqueci o nome, que ela ia tentando resolver esses problemas que ia dando, mas eu não me lembro muito detalhe das histórias dele. Eu achei legal ler o Eu, Robô, muito por conta disso. São histórias curtas que se interligam, então dá pra a gente fazer o fechamento de cada uma. O texto do Asimov e os textos de ficção científica são textos mais diretos, né? Então talvez facilite também. E uma história que dá pra também ser uma introdução legal pro mundo dos clássicos. Bem, gente, 2017 veio e eu continuei adentrando bem timidamente no mundo dos clássicos. E aí aconteceu um fenômeno que acontece, eu acho que geralmente quando eu tô indo para esses livros clássicos, que é o fenômeno de acontecer, assim, de eu ir pro clássico já sabendo o que ele propõe, assim. Então eu assisti a um vídeo que falava sobre a questão dos seres sem mãe, de seres, o questionamento sobre a existência humana, sobre a humanidade em seres que não são humanos, que foram ou criados pelo homem, robôs. E aí eu entrei no caminho sem volta, que é esse caminho que eu amo até hoje, e eu vou lendo histórias sobre esse tema, que é o que é humano e o que não é humano, de inteligência artificial e consciência artificial, que a gente conversa bastante aqui. E o meu primeiro livro que eu li, acho que eu não poderia ter escolhido melhor do que o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse é um livro que eu quero muito reler. É um livro que me fez descobrir que eu passei a minha vida inteira achando que Frankenstein era um monstro, e eu aprendi que o Frankenstein é o médico, é o Victor. E que na verdade o monstro é o médico, né? Esse jogo de Frankenstein com o título é muito bom. Eu gostei muito de conhecer a história da Mary Shelley criando essa história aqui. Foi um livro que eu pensei que eu também não ia entender, porque ele é toda uma carta dentro de uma carta. Então no começo dele eu tive até um estranhamento, assim. Aí logo depois, acho que lá pela página 30, assim, eu já tava entendendo a história. Me deu medinho, mas eu consegui. E é uma história que ela cada vez cresce, é uma história que tá muito dentro de mim, volta e meia eu penso nela, porque ela tá relacionada com muitos outros livros que eu fui lendo depois, e séries de TV também. E esse livro também tem algo especial, que é a série de vídeos aqui do canal Comprando Livros de seres sem mãe. Eu comecei a ficar pensando um pouco mais nas histórias, relacionando entre elas mesmas, sabe? Então a gente falou também desse livro que eu li, que eu fui atrás desses livros pelo tema, que é o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Eu não consegui achar a minha edição, então vai a foto aqui. E o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas traz essa mesma temática. A gente tem aí um policial, que é o Decker. Ele é um policial que ele tem que desativar, que tem esse jogo aí na história do que é desativar ou matar robôs de uma determinada linhagem que tá dando problema. E por que tá dando problema? O policial vai descobrir, né? Eles estão começando aí a ter... Isso não é spoiler não, tá, gente? Eles começam a ter
a consciência artificial, então eles começam a não responder a comandos, né? E uma das jogadas que eu já entrei nessa leitura assim um pouco até talvez contaminada com a interpretação, mas acabei descobrindo outras coisas na leitura. Essa jogada de um robô que não tem a origem, né? E a busca do seu criador, que tem aqui também no Frankenstein, essa relação de criador e criatura, né? De ser criado. A memória, o que nos torna humanos, enfim? Será que então não ter essa memória, não ter sido gerado biologicamente, nos faz um monstro ou uma criatura? Então tem essa jogada nesses 2 livros aí. E esses 2 livros eu acho legal também para quem tá começando, como eu tava ali, porque eles são livros com uma linguagem assim acessível, e quem já gosta da temática vai ser um prato cheio. Bem, depois eu fiz a minha primeira leitura de um livro que eu fui atrás, mas eu sabia que ia mexer lá com o meu trauma da escola. Vocês assistiram o primeiro vídeo dessa série? E um dos gêneros lá da escola que eu detestei todos os clássicos, né? Mas o romantismo, pelo amor de Deus, que negócio chato. E eu fui ler o Úrsula da Maria Firmina dos Reis, muito pela curiosidade de conhecer um livro que foi o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil. Era um livro que não tinha visibilidade na época, e a Maria Firmina era uma mulher negra, maranhense, e foi esquecida pelos entendedores, que tem toda essa discussão de clássicos também, do que se continua produzindo para ser vendido, que eu fui muito por conta dessa história, por conta disso. Como assim que ninguém conhece? Nunca na minha escola ninguém falou de Maria Firmina. E aí veio Úrsula. Eu fui ler, eu sabia que a temática de Úrsula tinha o início de uma temática abolicionista, mas que ainda era bem inicial. A Maria Firmina, ela manda muito bem, porque Úrsula é um romance, mas ela bota o pano de fundo desse romance proibido entre uma menina negra, que não é nem muito dito que ela é negra, com um senhor branco, né? E senhor assim, meio que, não sei se um pouco mais velho, mas acho que meio que da idade dela também. Só que ela pega tudo isso, ela faz um romance tão legal, assim, uma coisa meio policial também, porque tem um assassinato aí no meio da história, então a gente tem que descobrir o culpado. E ao mesmo tempo ela joga umas pitadas, eu imagino porque nessa época que ela escreveu, ela joga umas pitadas assim, já criticando a escravidão, né, de um jeito que a gente tem que ir catando também na história. Esse foi um livro que eu achei a linguagem, quando eu comecei a ler, eu lembrei da época da escola, porque a linguagem é aquela toda do romantismo. Isso, eu amo o céu, a terra, a natureza, as folhas, a relva, a nuvem. E essa linguagem do Úrsula, no início, eu fui assim, motivada pela temática que eu queria conhecer. Mas eu comecei o livro um pouco com raiva de saber que eu estava voltando lá para aquele meu trauma da escola. Só que também foi um livro que me fez eu descobrir uma coisa dos clássicos, né? Que é vencer esse primeiro estranhamento da linguagem. Porque com o Úrsula eu pude me acostumar com uma coisa que no início ficou difícil. Então o que estava difícil para mim no texto, lá pela página 30, eu tava me acostumando com esse jeito de escrever. Então aí eu percebi, olha, a gente se acostuma também com um jeito, uma narrativa. E olha, um outro livro que eu fui ler, clássico, que esse também é bem tranquilo, até para quem quer começar o mundo dos clássicos, ele é bem divertido. Olha, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle. São histórias também curtas que se interligam, as histórias do Rei Arthur, desde quando ele
antes dele se tornar rei, com toda aquela coisa da espada e depois ele já rei, Merlin, a Guinevere. Foi um livro assim que eu gostei de ter lido. Eu não me lembro também, foi uma história que meio que se apagou. Eu li em 2017, se apagou um pouco os detalhes dela, eu sei o geral, mas os detalhes dela eu não lembro mais. Mas foi uma leitura bem de entretenimento que me fez ter vontade de ler outras histórias de cavalaria, a exemplo do Dom Quixote, que eu não li ainda, mas eu tenho vontade de ler. Em 2017 eu fecho o ano lendo o meu primeiro Charles Dickens com David Copperfield. Esse livro que eu também tive que vencer o medo, de livros grossos. Eu consegui vencer o meu medo de livros grossos com a série do Outlander. E aí o clássico, eu ficava assim, mas um livro clássico, será que eu vou entender o texto muito? Será que não vai ficar muito chato? E eu acho que eu não pude escolher melhor do que David Copperfield, gente. É uma história... O Charles Dickens, ele escreve de um jeito que eu achei... Assim, eu não sei dizer se eu achei mais tranquilo, porque eu já tinha lido outras histórias antes. Mas eu me lembro que eu ficava dizendo assim, eu devia ter começado por esse ao invés de ter começado por Orgulho e Preconceito. Eu tinha essa sensação, mas eu nunca vou saber. Porque, né, a gente vai lendo, mas eu tenho a sensação que Charles Dickens é um bom clássico para quem tá começando. Eu acho que o jeito que ele escreve é um jeito, assim, ele vai juntando as coisas uma na outra. E acho que talvez como a gente tem uma origem aí europeia, assim, de colonização, acho que o jeito que ele escreve, acho que também é um pouco mais parecido com o que a gente acaba aprendendo de forma de texto aqui no Brasil. E a história de David Copperfield é uma história bonitinha, é uma história narrada... É meio autobiográfico do Dickens, né? Quando eu li eu não sabia. Então a gente vai ver em David Copperfield a história desde o nascimento dele até ele tá maduro, assim, com uns 40 anos. E a infância dele, o Charles Dickens não deixa a história ficar monótona. Você pode ter uma parte ou outra que fique... Mas não chega a ter aquela monotonia, porque às vezes a gente precisa enfrentar isso para ler um clássico. Às vezes tem partes, ou outros livros também que a gente... tem interesse de terminar, de ir adiante, né? Pode ter uma parte ou outra monótona, mas depois a gente ganha uma recompensa, a gente começa a entender algumas coisas, porque aquela parte foi mais monótona que outra. E a gente sente no final que deu uma sensação boa. O Charles Dickens não tem parte monótona. Eu acho que a história do David, ele só é um livro longo, então a gente tem que ter um pouco de paciência para ter o tempo de leitura. Às vezes a gente pode ficar mais tempo lendo um livro desse, assim, passar mais de um mês lendo, 2, né? Mas quem lê calhamaços e tá acostumado, acho que não vai sentir diferença. Charles Dickens, ele consegue botar crianças sofrendo de um jeito que não é um sofrimento assim da Atena, sabe? Sensacionalista, mas ao mesmo tempo é comovente. E as aventuras que as crianças têm, os personagens, o humor. Eu tenho passagens desse livro que eu lembro até hoje, né? Eu sei que tem pouco tempo que eu li, mas assim, são passagens que eu me lembro que eu ri bastante. O David, quando ele vai se apaixonar pela primeira vez, é muito engraçado. É idealizado, né? Um pouco, talvez, aí romântico do romantismo. E é uma história assim, muito gostosa. Eu li em conjunto e toda vez que eu converso sobre ele na internet, ele é fácil de gostar. É um livro fácil da gente arriscar a leitura, sabendo que a gente vai passar bons momentos e que a gente vai gostar delas. E a gente termina essa lista no primeiro vídeo. Foram 9 livros, 9 convites para você ler clássicos, e a gente continua no próximo vídeo.